Olá a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Conexão Hemato. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal, e eu estou hoje junto das minhas ilustres colegas Andresa Ribeiro, Lucila Kerbaui, a irmã Mariana Kerbaui, e nós estamos aqui para seguir o assunto que nós começamos no podcast passado, que a gente começou a conversar um pouquinho, né, sobre o transplante de menu. Só para lembrar que o Conexão Hemato é um canal digital, né, que nosso objetivo é trazer informação de qualidade, conhecimento, atualizações sobre hematologia para todos os pacientes, familiares e todas as pessoas com interesse no assunto. Então, agora, só fazendo um breve revisão, né, a gente terminou no momento que o paciente tem a pega da medula, né, o momento assim tão esperado, né, e aí a gente vai dar o segmento, né, e depois, o que acontece, né, eu tenho alta, eu fico mais tempo internado, como é que é isso? Bom, o paciente recebe alta, é um momento que ele está muito feliz, que ele está voltando para casa, depois de um período de hospitalização prolongado, mas ele tem que lembrar que vai ficar em casa por alguns períodos, por dias, vai viver, vai voltar para essa rotina, mas a rotina não vai ser a mesma como era antes do transplante, né? Então, ele vai ter visitas hospitalares, que é necessário semanalmente. Nessas vindas ao hospital, vai ser visto, então, como está a questão da imunossupressão, falando agora de um transplante halogênico, então, em que ele vai estar recebendo imunossupressores, vai ser checada a dose do imunossupressor, vai ser checado se há necessidade de repor algum eletrólito, de proceder à hidratação, e o médico vai ficar atento a sinais de possíveis complicações pós-transplante. E aí entraria, então, por exemplo, questões de infecção. E, inclusive, é corriqueiro a gente avaliar essas infecções que podem ocorrer pós-transplante nessas vindas. Algumas delas, o paciente pode até não ter nenhuma manifestação, não sentir que está tendo uma possível reativação, por exemplo, por citomegalovírus, que é um vírus em que ele já teve, que pode reativar no período pós-transplante, e o médico vai estar atento a isso. Então, ele vai pedir exames em que a gente pode ver possíveis reativações virais nesse pós-transplante. E outras complicações que podem ocorrer, que até a Morgane é expert no assunto, que seria a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, é quando o enxerto, né, as células do transplante, que agora são as células do paciente, podem reconhecer o seu próprio organismo como estranho e causar, então, a doença do enxerto contra o hospedeiro. É importante a gente ressaltar que, assim, a gente falou, né, no podcast passado, né, que a gente tenta procurar, né, essa compatibilidade a maior possível, né, mas mesmo sendo 100%, assim, na maioria das vezes, né, ele tem uma chance, né, que varia de 40%, 70%, por algumas características, assim, menores que os testes atuais que a gente tem, assim, não consegue pegar, que vai levar com que ele reconheça a pessoa que recebeu como estranha, né? Exato. E aí ele vai atacar, e o que a gente tem é uma reação inflamatória, na verdade, né? Uhum. E que acaba se manifestando, principalmente assim nessa fase, né? Que a gente chama de doença do enxerto contra o hospedeiro aguda, né? Com manchas pelo corpo, né? Manchas vermelhas pelo corpo, diarreia, né? E alterações do fígado, né? Que daí a gente vê através dos exames, que nem a Lucila falou, que esse paciente vai fazer frequentemente durante esse acompanhamento, né? Exato. Então, assim, é importante também a gente saber que, por exemplo, assim, não é tão incomum, às vezes o paciente precisa internar de novo. Né? Às vezes ele faz uma febre, às vezes ele desenvolve a doença do enxerto que vai precisar de um tratamento, que ele vai precisar ficar internado. Então, não é para ficar... Viral, uma reativação viral. De medicamento endovenoso, né? Eu acho que o pós-transplante existe, assim, um período que um período que a gente chama de mais agudo, que é até o D+100, até 6 meses pós-transplante. Na verdade, esse D+100, entre a infusão até 100 dias depois, é que os médicos, geralmente a equipe médica, pede que esse paciente fique perto do centro que está transplantando, porque as complicações como infecções virais, a doença do enxerto,
outras complicações são muito frequentes e esse paciente está bastante imunossuprimido. Depois dos 6 meses, é o período que geralmente você libera o paciente, até mesmo para ele voltar, se ele mora em outro estado, em outros lugares, porque o perfil de complicações são diferentes e nesse período você já começa a poder diminuir a imunossupressão. Então, existe... por isso que, às vezes, o paciente quer sair, teve alta, já quer voltar para o seu estado, para a sua casa, aí isso não é possível, não é recomendável. A gente acha assim. Então, existe um perfil de complicações a depender do período. Mas os 100 dias principais, né? Sim. Eu acho só interessante, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, é comum, porque a gente falou da pega da medula. Então, a gente tem a festa, né? Quando tem mais de 500 neutrófilos, a gente fala que pegou a medula. Então, por que a gente diz, às vezes ele olha o hemograma dele tá completamente, tá verdinho, que a gente fala, não tem nada fora do normal. E por que a gente fala que ele continua com a imunidade baixa? Que a gente está falando do sistema imune, não daquele que a gente está vendo no hemograma, não dos neutrófilos, que são importantíssimos e já estão normais. A gente está falando do sistema imune a nível de linfócitos, que são as células que fazem todo o nosso sistema de defesa contra vírus, contra bactérias e, inclusive, contra algumas infecções que a gente tem na infância, por exemplo. Vários vírus que a gente tem contato na infância, a gente acha que acabou, mas, na verdade, eles ficam dormentes dentro do nosso corpo, né? E quando o sistema imune fica muito baixo, aí entra a questão de linfócitos, e isso acontece tanto pelo processo que a gente fez de quimioterapia, de remédios que a gente recebeu na internação, e também porque ele ainda continua tomando remédio para baixar a imunidade, que é o imunossupressor, tudo isso faz com que muitos desses vírus reativem, que é o que vocês estavam conversando agora. E esse processo, que a gente tem um nome que chama reconstituição imune, obviamente, cada dia que passa após o transplante, o nosso sistema imune vai recuperando, e a gente tem alguns marcos. Então, a gente sabe que próximo ao D100, esse sistema imune já está um pouco melhor, a ponto de a gente já não ter tantas reativações de vírus que a gente teve na infância. Então, estatisticamente, a gente consegue ficar um pouquinho mais tranquilo, não é 100%. Óbvio que se o paciente tiver que tomar imunossupressor por outros motivos, como a doença do enxerto contra o hospedeiro, isso pode voltar, mas, em geral, próximo a 100 dias isso está melhor, e está melhor ainda próximo a 180, que foi outro marco, que são 6 meses, que a doutora Andresa mencionou. Geralmente, até os 100 dias, esse paciente, por exemplo, ele não pode tomar nenhuma vacina, né? Nem 3 meses a 4 que você pode revaciná-lo para o Covid. E ele ainda está com catéter. Então, muitos perguntam, eu posso ir para a colônia de férias, eu posso ir para a praia. Nesse período, ainda é um período muito... Ele ainda tem um catéter e ele não foi revacinado, né? Essa questão da vacina é muito importante, porque não adianta você também antecipar a vacina, porque ele não vai criar a memória, né? Então, já que ele perdeu todas as memórias imunológicas, o vírus da catapora, da poliomielite, para vários... Então, é um período mais sensível. E, geralmente, alguns centros começam a vacinação mais tarde, mas realmente não tem validade se você começa antes dos 6 meses. Então, existem tudo isso que você tem que explicar para o paciente, que ele ainda é como se fosse um bebê novamente. Inclusive em casa, né? Os cuidados em casa, né? Evitar, por exemplo, reformas, ocasiões que podem ocorrer mais contato com pessoas que estão doentes, né? Gripados, locais com aglomerações, né? Que a gente nunca sabe, né? Quem tem criança pequena acaba tendo até mais cuidado em relação a isso, não se expor em locais muito... Mas pode manter o pet. Cheio... O cachorro pet pode ficar. Cheio de gente. E, assim, um detalhe importante também, que nessas visitas hospitalares, a gente sempre vai ter muita atenção e a gente pede até muita atenção em casa. Seria o fato que o paciente está indo embora com um catéter, que é algo que ele não tinha antes, né? Então, como que vai ser? A maior parte deles tinha o portocate, ou tinha alguns catéteres que passa durante a internação e tira, e ali no momento do transplante, ele está indo embora com um catéter, que é visivelmente tá aparente. Então, aprender durante a internação como que vai ser os cuidados para tomar banho, e depois... Se tiver febre, calafrio, é importante ir para o hospital imediatamente. E a enfermagem, a cada ida para o hospital, também vai estar relembrando, tendo esses cuidados, né? O momento que cada paciente pode retomar a sua vida é muito particular, né? Então, eu quero voltar para a academia. Vai depender da sua número de plaquetas. Tem pessoas que demoram mais a ter um número de plaquetas normais. Então, eu tive paciente que fez um hematoma na panturrilha porque queria voltar a fazer exercício logo, né? Isso é uma coisa que você tem que avaliar passo a passo com o seu estado também, Sim. Né? As mulheres adoram querer voltar para manicure, mas às vezes não está no momento. Os homens querem fazer a barba com lâmina, mas também tem que avaliar. São pequenas coisas que são hábitos muito simples que a gente
não lembra deles agora, mas para quem ficou internado um mês, ele quer tê-los de volta. Mas até as coisas mais simples, existe um passo a passo para você retomar. Isso. Na verdade, eu gosto de falar que é sempre caminho do meio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? É o bom senso, né? Nesses momentos, né? E aí, então, a gente passou por tudo isso, né? E aí a gente vai ter um período que a gente fala, né? Assim, que é o nosso segmento a longo prazo. Não tem como eu ficar, por exemplo, assim, solto no mundo, né? Exato. Porque eu vou precisar ver várias coisas, né? Uhum. Então, entre elas, coisas que eu vou precisar ver. Então, é a própria doença do enxerto, né? Que ela acontece não só dessa forma que a gente chamou de aguda, com esses tipos de manifestações, mas também de uma outra forma, que a gente fala que é a crônica, né? Que eu vou ter manifestações muito parecidas com as doenças autoimunes, né? Então, eu posso ter olho seco, boca seca, eu posso ter também lesões de pele, né? Formando, assim, a pele ficar endurecida, eu posso ter alteração pulmonar, alterações ginecológicas. Pode não ter nada. E pode não ter nada também. Pode não ter nada também, né? Mas é isso que é o objetivo de você fazer o segmento, exatamente. e você Isso. pegar mais precocemente possível para Controlar o diabetes, o colesterol. São tratáveis. E tem assuntos que não tem que ter vergonha nessa fase de conversar com o médico, né? Então, por exemplo, em relação à vida sexual, que é algo que às vezes pode existir uma barreira, uma vergonha de se expor isso para o médico, tá tendo dor na relação, e isso pode ser até uma manifestação de uma doença do enxerto contra hospedeiro, uma falta de lubrificação. Sim. E, assim, é o momento que o paciente vai voltando para a sua vida. Então, não tem que ter barreiras, até mesmo na hora de conversar com o médico sobre esses assuntos. Eu acho que até é algo que a gente pensa no futuro e de trazer especialistas para a gente abordar mais isso, a questão sexual também, e a questão reprodutiva. Sim, também dos que é uma das pacientes, preocupações, né? Então, passando tudo isso, né, eu acho que vem aquele fantasma, né, que sempre tem, assim, a gente passou por tudo isso no transplante, e a gente sempre fica preocupado da questão se a doença pode voltar, né? Eu acho que essa é uma pergunta, é uma coisa que sempre passa na cabeça. E aí? Não, na verdade, o transplante não é uma cura certa, né? Os pacientes ficam assim, mas eu fiz tudo isso, a medula pegou e a doença pode voltar? Pode, mas essa possibilidade depende de muitas coisas. O quanto tinha de doença, qual era o tipo de doador, qual foi o preparo que foi feito. Mas o primeiro, a gente chama de recidiva, que é a volta da doença, ela acontece, né? Ela não é desprezível, longe disso, e é por isso que precisa de acompanhamento, porque você pode manipular algumas coisas no pós para ajudar o novo sistema imunológico a combater algo que ficou, né? Mas a principal chance de recair é no primeiro ano, principalmente até o segundo ano. Acho que principalmente no primeiro ano, mas até o segundo ano você acompanha. Mas, por exemplo, você faz, inclusive, análises de medula ou do quanto daquelas novas células existem e são do doador. Você faz isso pelo menos mais frequentemente no primeiro ano e você acompanha esse paciente até o 5º ano. Mas existe a possibilidade da doença voltar. E só para a gente já está mais encerrando nessa parte do assunto, assim, então também ressaltar que é importante a equipe multidisciplinar, né? Então, assim, a gente não faz isso sozinho, né? Então a gente precisa de ajuda de ginecologista, pneumologista, oftalmologista, né? Fisioterapeuta, né? A enfermagem, farmacêuticos também, né? Que é super importante. Então, acho que a mensagem é o seguinte: a gente não faz nada sozinho, né? A gente vai seguir acompanhando esses pacientes por um longo período de tempo, né? A gente brinca que paciente hematológico é para sempre, né? Até as outras pessoas, assim, né? Elas parece que têm medo, assim, né? Quando vem um paciente da hematologia e sempre se refere a nós, né? Que eu acho isso super, super legal, né? E eu acho que a gente está encerrando aqui, né, esse episódio. Antes da gente encerrar, é só deixar que a gente vai gravar outro vídeo, mas eu acho que um ponto que muita gente deve assistir esse vídeo procurando, que gera muita dúvida, além do que já foi falado, é a questão de alimentação no pós-transplante, né? Que eu acho que vai ser interessante a gente trazer alguém nutricionista para conversar, mas acho que já fica para esclarecer para os pacientes que você falou muito do bom senso, né? Nem lá, nem cá. E a gente
falou que a questão da alimentação vai muito em relação à imunidade baixa, né, do paciente. Então, a gente orienta, muitas vezes, ele a comer a comida que tenha boa procedência. Se for de algum restaurante, que consiga saber que o restaurante tem boa procedência. Evitar, por exemplo, comer verduras, coisas cruas, fora de casa. Em casa, lavar muito bem. Porque a gente sabe, por exemplo, muitas vezes no pós-transplante o paladar muda. E a gente percebe que fruta é alguma coisa que os pacientes recebem muito bem. Então, ele não tem proibição de comer fruta se for muito bem lavado. Então, entra nesse ponto também a questão do bom senso, né? Então, por que eu não posso comer? Que todo mundo pergunta, é impressionante. Todo mundo que faz transplante já ouviu se pode comer, por exemplo, comida crua no japonês. Não é que não pode, né? Mas a questão é se você come um peixe cru, a chance de ter alguma contaminação acaba sendo um pouquinho maior. Então, é por isso que a gente pede para evitar. Isso. Então, e a mesma coisa se você comer uma verdura, alguma coisa fora. Então, eu acho que é uma pergunta muito comum quando a gente vai dar alta. Os pacientes sempre perguntam isso. E eu acho que a gente traz, assim como a gente vai trazer... Você falou das especialidades médicas, a gente vai trazer também acho que é muito interessante a gente trazer uma nutricionista para conversar especificamente da parte de alimentação pós-químio e pós-transplante também. Então, a gente volta nesse ponto depois. Bom, então a gente está encerrando agora, né, nosso combo de transplante de uma forma mais... Combo é ótimo. Uma combo de transplante de uma forma, assim, mais superficial. Depois a gente vai se aprofundar no assunto, né? Então, eu queria agradecer as minhas colegas por estarem aqui hoje. Lembrando vocês de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, acompanhar a gente, né? Nós estamos no Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, LinkedIn. O mais importante, deixem as suas perguntas, críticas, sugestões. Conexão, é o que a gente quer, né? Então, a gente quer o feedback de vocês. Boa, Lucila, boa. É isso aí. Então, comentem também os temas que vocês querem que a gente traga aqui, né? E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Fiquem com a gente. Tchau, Até tchau. mais.